Olá! Sejam todos bem-vindos à apresentação do Projeto Integrador 3 da Turma de Eixos e Negócios da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ficou apresentado na disciplina de Projeto Integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Nosso projeto: desenvolver uma ferramenta visando a otimização do desempenho de uma indústria farmacêutica. Introdução: este projeto desenvolveu uma ferramenta em Excel para o sequenciamento da produção, visando organizar sistematicamente as tarefas fabris e aprimorar indicadores como capacidade, flexibilidade e taxa de atendimento ao pedido. Com interface intuitiva e algoritmos para otimização operacional, os resultados preliminares indicam melhoria significativa nos índices de desempenho, comprovando a eficácia da ferramenta no aumento da eficiência dos processos. Objetivo geral: o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma ferramenta para uma indústria farmacêutica, que seja capaz de viabilizar a melhoria de indicadores de desempenho específicos e otimizando o processo de produção planejado, onde deve seguir conforme o sequenciamento definido. Objetivos específicos: 1. Mapear o processo produtivo da área estudada, identificando etapas críticas e possíveis gargalos. 2. Selecionar os indicadores de desempenho mais adequados para avaliar a produtividade do processo. 3. Coletar e organizar dados relacionados ao desempenho da produção, como tempo de setup, aderência ao plano, capacidade produtiva e eficiência operacional. 4. Desenvolver uma ferramenta eletrônica baseada no Microsoft Excel para apoiar o sequenciamento da produção e a organização das ordens produtivas. 5. Propor ações de melhoria com base nos resultados obtidos. 6. Avaliar os impactos das melhorias propostas sobre o desempenho do processo produtivo. 7. Analisar os indicadores levantados, identificando fatores que limitam a produtividade. Justificativa e delimitação do problema. Este estudo analisa a baixa produtividade em uma indústria farmacêutica, onde falhas no planejamento e no sequenciamento das ordens de produção geram desperdícios, ociosidade e aumento no tempo de setup. Para investigar esse problema, o foco do trabalho concentra-se na análise de indicadores de desempenho, que permitem identificar gargalos e fundamentar tomadas de decisão. Como proposta de melhoria viável, é apresentado o desenvolvimento de uma ferramenta em Microsoft Excel para apoiar a organização do fluxo produtivo e auxiliar a gestão na definição de ações corretivas. Por fim, a relevância da pesquisa se consolida na otimização dos recursos organizacionais, na aplicação prática de conceitos acadêmicos de gestão da produção e no estímulo à competitividade e ao uso racional de recursos para o fortalecimento da competitividade da organização e, indiretamente, para a geração de impactos positivos no ambiente econômico e profissional em que a empresa está inserida. Fundamentação teórica: a análise de indicadores de desempenho como OE, disponibilidade, desempenho e qualidade, e aderência ao plano de produção é fundamental para transformar dados operacionais em decisões estratégicas baseadas em evidências, ajudando a identificar gargalos e mitigar riscos, especialmente como esse projeto em evidência uma empresa farmacêutica. Para potencializar a eficiência e eliminar desperdícios, essa prática se alia a abordagens ágeis e enxutas como Lean Manufacturing Agile, Kanban, a teoria das restrições e ao Balanced Scorecard, garantindo que o sequenciamento produtivo otimize o fluxo global e alinhe a operação aos objetivos da empresa. Como solução prática, o projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta em Excel para organizar a programação e facilitar a análise dessas métricas. Toda essa construção foi viabilizada pela aplicação interdisciplinar dos conceitos de logística, métodos e processos, sistemas de informação, e matemática e estatística na resolução de um problema organizacional concreto. Aplicação das disciplinas estudadas no Projeto Integrador 3. Este projeto integrador aplicou de forma prática e interdisciplinar os conhecimentos acadêmicos na resolução de um problema organizacional real. A disciplina de logística fundamentou o entendimento do fluxo de materiais e capacidade, enquanto métodos e processos apoiou a identificação de gargalos e busca por eficiência. Complementando a solução, sistemas de informação viabilizou a organização de dados e o desenvolvimento da ferramenta em Excel, ao mesmo tempo em que a matemática e a estatística forneceram o suporte quantitativo necessário para o cálculo e análise dos indicadores de desempenho. Metodologia:
A metodologia adotada combinou abordagens quantitativa e qualitativa para diagnosticar o processo produtivo de uma indústria farmacêutica e fundamentar propostas de melhoria baseadas em evidências. A vertente quantitativa utilizou a coleta de dados operacionais e a estatística descritiva para calcular indicadores de desempenho e identificar gargalos, enquanto a frente qualitativa investigou as causas das limitações por meio de observação do ambiente, análise documental e percepção dos colaboradores. A integração dessas análises resultou em um diagnóstico robusto que culminou no desenvolvimento de uma ferramenta em Excel voltada ao sequenciamento e à organização das ordens de fabricação. Resultados e discussão. O diagnóstico do processo produtivo focou na análise de indicadores de desempenho para identificar fatores que limitavam a produtividade e apoiar decisões baseadas em evidências. Na fase inicial, foram detectados problemas como falta de visibilidade das ordens de produção, ausência de critérios de priorização, trocas frequentes de setup, baixa aderência ao planejamento e consequente impacto na eficiência operacional. Diagnóstico do processo produtivo e indicadores analisados. O texto apresenta 4 indicadores fundamentais para a eficiência industrial: a aderência ao plano de produção, que mede o cumprimento da programação e aponta falhas de sequenciamento; o tempo médio de setup, que calcula o tempo de preparação de máquinas e cuja redução aumenta a disponibilidade do processo; o retrabalho por erros de priorização, que monitora a proporção de ordens refeitas devido a falhas de programação, servindo como termômetro de estabilidade e desperdício; e o OE, eficiência global do equipamento, indicador de produtividade que multiplica disponibilidade, desempenho e qualidade, sendo diretamente otimizado pelas melhorias em setup e sequenciamento. Análise dos gráficos e interpretação dos resultados. Como os dados quantitativos apresentados pelo grupo foram expressos principalmente em variações percentuais, os gráficos comparativos abaixo foram construídos com índice base 100% no cenário antes, permitindo visualizar com clareza a magnitude das melhorias observadas. Neste gráfico foram comparados 3 indicadores diretamente associados ao problema da baixa produtividade: item tempo médio de setup, item aderência ao plano de produção, item retrabalho por erros de priorização. A interpretação do gráfico indica que, item o tempo médio de setup, caiu para índice 82%, representando redução de 18%, o que significa mais tempo disponível para a produção. Item aderência ao plano de produção subiu para índice 122%, indicando maior disciplina operacional e melhor execução da programação. Item o retrabalho por erros de priorização caiu para índice 10%, evidenciando forte redução das falhas associadas ao sequenciamento. O gráfico complementar resume a intensidade das melhorias observadas na fase piloto. Leitura do gráfico: item 18% de redução no setup. A melhora a disponibilidade dos recursos. Item 22% de aumento na aderência, melhora o cumprimento da programação. Item 90% de redução no retrabalho, melhora a estabilidade e reduz perdas. Item 95% de melhoria na comunicação PCP-produção, melhora alinhamento entre planejamento e execução. Impacto na melhoria da produção. No sequenciamento mais lógico e estável tende a reduzir tempos improdutivos, diminuir a necessidade de replanejamento e melhorar o cumprimento dos prazos, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade. A literatura de restrições e melhoria de fluxo reforça que organizar a produção em torno dos recursos críticos é uma forma eficaz de melhorar o desempenho global do sistema. Outras melhorias que podem ser implementadas a partir da análise dos indicadores. Além da ferramenta de sequenciamento em Excel, a análise dos indicadores permite sugerir outras melhorias importantes para ampliar os ganhos de produtividade. Padronização de setups, revisão dos critérios de programação, treinamento das equipes, gestão visual e acompanhamento diário, integração entre áreas, revisão de gargalos e restrições, uso contínuo de indicadores para decisão. Fechamento analítico. Os resultados obtidos reforçam que o foco do trabalho não está apenas no desenvolvimento de uma ferramenta de sequenciamento, mas principalmente na análise de indicadores como suporte à tomada de decisão e a melhoria do processo produtivo. A ferramenta em Microsoft Excel constitui uma proposta de melhoria relevante, pois facilita a organização do fluxo e a visualização das informações. Porém, os ganhos observados decorrem sobretudo da capacidade de diagnosticar o problema, interpretar os indicadores e propor ações alinhadas ao aumento da produtividade. Implementar. A primeira versão funcional, MPS, do sequenciador foi implementada em um setor piloto da fábrica na área de sólidos. Item redução de 18% no tempo médio de setup. Item aumento de 22% na aderência ao plano de produção. Item redução de 90% na necessidade de retrabalho por erros de priorização. Item melhor comunicação entre os setores de produção e PCP, 95%.
Aderência ao plano de produção. Item gráficos comparativos antes versus depois da implementação. Item capturas de tela da versão beta do sistema em uso. Item feedbacks de usuários, trechos de entrevistas com operadores e supervisores. Considerações finais. A análise de indicadores de desempenho identificou que falhas de sequenciamento, tempos elevados de setup e baixa aderência ao plano limitavam a produtividade. Como melhoria, o desenvolvimento de uma ferramenta em Excel para o planejamento e tomada de decisão reduziu desperdícios e otimizou o fluxo produtivo. Conclui-se que a gestão orientada por dados promove o aperfeiçoamento contínuo, gerando alta performance através do aumento da eficiência, redução de paradas não planejadas, melhor gestão de recursos, confiabilidade nos prazos, ganhos operacionais e rastreabilidade completa das operações. Essa foi a apresentação do projeto Integrador 3, da turma de Eixos e Negócios, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo Univesp. Obrigada. Até a próxima!